Gaza e Israel entram em acordo, seguindo o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Casa Branca oferece $2.500 para adolescentes desacompanhados deixarem os Estados Unidos. Economia. Apesar dos números oficiais estarem estáveis, consumo desacelera e pode antecipar uma recessão. Turismo entra em queda no país, com perdas de $1 bilhão por semana. E Brasil é favorito na maior competição de dança urbana do mundo, que vai rolar em Los Angeles, na Califórnia. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá. Um dia depois do anúncio de um cessar-fogo inicial entre Israel e Hamas, o gabinete de Jerusalém se reuniu para discutir a primeira fase do plano de paz, que deve entrar em vigor amanhã. A proposta prevê a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos, a retirada parcial de tropas e a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O acordo foi firmado poucos dias depois que o presidente Donald Trump apresentou o plano em Washington. A Casa Branca classifica o tratado como um marco diplomático e possivelmente a conquista mais importante da carreira de Donald Trump na política externa. Aqui em Tel Aviv, desde as primeiras horas desta quinta-feira, os israelenses vieram até esse local que na guerra ganhou o nome de Praça dos Sequestrados, por receber encontros e manifestações de familiares dos reféns. Há um sentimento palpável de alívio e de comemoração, ainda que contida. Parentes dos sequestrados pediram para que as pessoas continuem orando e mandando energias positivas para a libertação, que, segundo o presidente americano Donald Trump, acontecerá a partir de segunda-feira. Hospitais israelenses já se preparam para receber os 20 reféns vivos. Também serão devolvidos os corpos de sequestrados que morreram. Israel vai soltar 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo cerca de 200 que cumprem prisão perpétua. O líder do grupo terrorista Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, disse que recebeu garantias internacionais que permitem encerrar a guerra. O governo israelense vota na noite desta quinta-feira a validação oficial da proposta aprovada no Egito. A reunião, comandada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, conta com a presença do enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Na Casa Branca, em uma reunião de gabinete, Donald Trump disse que a primeira parte do acordo, ao contrário de todas as expectativas, foi concluído e que representa um momento histórico. A expectativa agora é que o presidente viaje neste final de semana ao Oriente Médio, participe da assinatura oficial do acordo de paz, discurse em Israel e visite a faixa de Gaza. Durante reunião de gabinete que aconteceu aqui na Casa Branca, Donald Trump disse que se prepara para uma viagem ao Egito, onde participará de uma assinatura oficial do acordo de paz em Gaza. O republicano acredita que a libertação dos reféns deve começar entre segunda e terça-feira, mas reforçou que é um processo complicado e delicado. Além dos reféns que serão libertados, corpos dos sequestrados também serão devolvidos. Trump disse que a faixa de Gaza será reconstruída e afirmou acreditar que países árabes ricos vão assumir a responsabilidade pela reconstrução. Após o anúncio de que Israel e o grupo terrorista Hamas haviam assinado o acordo, Donald Trump foi convidado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a falar no parlamento israelense. O republicano afirmou que pode fazer um discurso. Hoje, o chefe de negociações do Hamas confirmou que um acordo para encerrar a guerra e para iniciar a implementação do cessar-fogo foi alcançado. O comunicado diz ainda que as negociações indiretas continuam e que o Hamas atua com grande senso de responsabilidade diante do plano dos Estados Unidos. O Hamas apresentou uma resposta com a visão do grupo terrorista para o fim da guerra e disse que a vida do povo palestino é prioridade. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O dia foi de festa e muita celebração dos dois lados do conflito, em Israel e na faixa de Gaza. Familiares dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas ligaram para Donald Trump para agradecer. Nas ruas de Gaza, esta mulher ajoelhada agradece pelo fim da guerra. Tiros são ouvidos a todo momento em comemoração ao acordo de paz. Em outras partes do enclave palestino, a festa começou ontem à noite, atravessou a madrugada e continua hoje.
Em Jerusalém, parentes dos reféns sequestrados se reuniram para falar com o presidente Trump por telefone. O presidente garantiu que os reféns vão voltar para casa na próxima semana. Em Tel Aviv, mais festa. Israelenses comemoraram com bandeiras e agradecimentos aos Estados Unidos. Thank you, Trump. Thank you, USA. We happy. We love you. E na política interna, o Senado dos Estados Unidos rejeitou o projeto de financiamento republicano. Com mais uma votação frustrada, o shutdown do governo de Donald Trump chega agora ao 9º dia. A paralisação já afeta diversos setores do país, como a aviação. Desde terça-feira, voos começaram a ser cancelados e atrasados por falta de profissionais controladores de voo, que são trabalhadores essenciais, mas não estão recebendo salário. E a situação pode piorar nos próximos dias que antecedem o feriadão de Columbus Day. Os democratas acusam o presidente Trump de usar o setor de transportes como um dos focos do embate durante a paralisação. Os políticos alegam que o republicano quer promover um caos para pressionar pela aprovação do financiamento de sua plataforma de governo. Trump já anunciou que pode reter os salários federais atrasados por muito tempo e até iniciar demissões em massa. No próximo bloco, Casa Branca oferece $2.500 para adolescentes desacompanhados deixarem os Estados Unidos. E menino de 13 anos é preso na Flórida após consultar o ChatGPT sobre como matar um colega na sala de aula. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. A Casa Branca anunciou um programa financeiro que vai pagar para adolescentes imigrantes que estão desacompanhados deixarem os Estados Unidos de forma voluntária. O governo alega que a medida é um incentivo ao retorno ordenado e uma forma de ajudar os jovens a voltar para suas famílias. Mas grupos de direitos humanos criticam a ideia. O programa é chamado de Retorno com Dignidade. Segundo a Casa Branca, adolescentes imigrantes sem status legal que tenham entre 14 e 17 anos vão receber um incentivo financeiro único de $2.500 para deixarem os Estados Unidos. O plano seria voltado para jovens que chegaram no território americano desacompanhados e que atualmente vivem em abrigos federais sob custódia do governo. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, mais de 98 mil menores desacompanhados foram encaminhados às autoridades de imigração, isso apenas em 2024. Só neste ano, cerca de 60 mil já foram detidos na fronteira com o México. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o tempo médio de permanência desses jovens nos abrigos e aqui nos Estados Unidos e facilitar a volta deles para casa nos seus países de origem. A Casa Branca alega que a proposta é humanitária e eficiente, mas ONGs de direitos humanos e pró-imigrantes criticam a ideia. A alegação é de que o plano de deportação voluntária ignora o fato de que muitos desses jovens já têm vida estabelecida no país. Vários abrigos já receberam as cartas do Escritório de Reassentamento de Refugiados do Departamento de Segurança Interna, com informações sobre um novo programa de incentivos aos jovens imigrantes e que deve ser colocado em prática já nos próximos dias. O governo Trump disse que tem uma verba de $250 milhões para deportações voluntárias e que vai usá-las. Um menino de 13 anos foi preso depois de fazer uma pergunta assustadora ao ChatGPT. Ele quis saber como matar um amigo no meio da sala de aula. A mensagem foi detectada por um sistema de monitoramento usado nas escolas e o alerta mobilizou a direção e a polícia. O caso aconteceu na Flórida e reacendeu o debate sobre o uso responsável da inteligência artificial por crianças e adolescentes.
O adolescente de 13 anos foi detido ainda nas dependências da escola de ensino fundamental na cidade de DeLand, na Flórida, e encaminhado a um centro de custódia juvenil, onde deve permanecer até decisão judicial. O prazo pode chegar a 21 dias. De acordo com a polícia do condado de Volusia, que investiga o caso, o garoto digitou a seguinte pergunta no chat GPT: como matar meu amigo no meio da aula? O adolescente usava o laptop da escola e imediatamente o conteúdo foi detectado pelo Giggle, um sistema que monitora atividades online em dispositivos fornecidos pelas escolas públicas. Foi esse sistema que enviou o alerta imediatamente à direção da escola e à polícia local. Em resposta à polícia, o jovem alegou que estava apenas provocando um amigo que o estava irritando. Mas a ocorrência se tornou mais um exemplo de como uma brincadeira online pode ter consequências sérias. O xerife de Volusia publicou um alerta nas redes sociais pedindo que os pais e responsáveis conversem com seus filhos sobre o uso responsável da internet e das ferramentas de inteligência artificial. Somente nesta semana, outras 3 ocorrências envolvendo ameaças e possíveis ataques em escolas do mesmo condado foram registradas. Em todos os casos, os suspeitos eram adolescentes que fizeram postagens nas redes sociais. O Departamento de Polícia ressaltou que o comentário representa uma ameaça real e que esse tipo de comportamento pode gerar consequências legais graves, mesmo para menores de idade. O caso reforça o debate sobre segurança digital e responsabilidade no uso da inteligência artificial entre os jovens. Não só se deve monitorar, como se deve estabelecer uma relação de afeto, vínculo e preocupação com esses adolescentes. Trazendo diálogos para dentro da sua casa, você começa a conseguir trazer para ele uma capacidade crítica sobre aquilo que está sendo dito através da tela. Em Nova York, a polícia prendeu 16 pessoas acusadas em uma operação de furto inusitado. Os ladrões roubaram mais de £500 mil de roupas que estavam em caixas de doação. Alguns dos crimes foram gravados por câmeras. A boa ação de doar roupas serve para ajudar alguém que precisa. Mas olha quem tem chegado primeiro. You thought you've seen everything. Could you believe people would steal from a clothing bin and that they figure out a way to make money? Autoridades do condado de Suffolk dizem que a cena vergonhosa foi reproduzida centenas de vezes no último ano. Os ladrões enfiam o corpo inteiro em caixas de doação e as esvaziam. Tiram as roupas destinadas a pessoas necessitadas para lucrar com isso. Os primeiros a denunciarem os crimes foram funcionários da Sociedade de São Vitório de Paulo, que tem como principal fonte de receita para os pobres essas doações. Mas elas vêm caindo e muito nos últimos anos. Então eles começaram a rastrear os contêineres onde a população deixa as roupas doadas e descobriram a série de roubos. Assim, a polícia chegou ao material que estava armazenado em 14 vans. A quadrilha roubava as roupas e depois revendia a preço de custo. The runners had specific routes and worked long hours, both overnight while everyone else was sleeping, and even sometimes brazenly during the day, including sometimes while church was in session. O grupo, que tem menores de idade como membros, já vendeu mais de £500 mil em roupas, arrecadando $200 mil. You are literally taking food and clothing and shelter from these needy people's hands, and we will not stand for it. Após as prisões, as doações voltaram a aumentar em até 50%. A instituição de caridade disse que segue procurando mais maneiras de proteger as caixas de doações. Depois do intervalo, o turismo entra em queda nos Estados Unidos com perdas de $1 bilhão por semana. E Disney anuncia aumento de preços para turismo em parques temáticos nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte.
Os economistas norte-americanos estão disparando um alerta que vai muito além dos números oficiais. É que o comportamento do consumidor está dando sinais de que uma recessão está se aproximando. Pelos indicadores tradicionais, a economia americana segue estável, mesmo com inflação alta e um mercado de trabalho em desaceleração. Mas, segundo o professor de economia da Universidade de Virginia Tech, Jandrea Wooten, o hábito dos consumidores está mostrando uma realidade diferente. As pessoas estão deixando de comprar carros, eletrodomésticos, itens do dia a dia e até viagens. Travel, we've slowed down on that. Isso significa que os medidores tradicionais que testam a saúde da economia do país, como emprego, produção, gastos e renda, podem não estar vendo algo que, segundo o professor, já está batendo na porta da população. Essa queda no consumo é um sinal de alerta para o mercado, que depende da confiança das famílias para manter o crescimento e um aviso também de que uma crise pode estar chegando. Outro indicador que chamou a atenção foi a alta no preço do ouro, que passou de $4.000 para cada 30 gramas, um recorde histórico. Especialistas dizem que esse movimento mostra que as pessoas estão comprando ouro como investimento seguro em meio à incerteza econômica dos Estados Unidos. Se muitas pessoas acham que uma recessão está chegando, elas vão reduzir seus gastos. E um dos problemas com isso é que quando se reduz os gastos, isso acaba causando a recessão, explica o professor. Existem outros indicadores econômicos inusitados que também estão preocupando os especialistas aqui nos Estados Unidos. Não são juros, nem inflação ou emprego, mas viagens em camping, cachorros quentes e até caixas de papelão. O preço do cachorro-quente, um dos lanches mais populares do país, está sendo usado como novo termômetro da economia americana. Segundo analistas, quando os preços sobem e as vendas caem, é sinal de que os consumidores estão sentindo o peso da crise no bolso. Em 2025, o custo médio de um hot dog subiu mais de 12% em algumas regiões e os vendedores relatam queda nas vendas em eventos, estádios e ruas movimentadas. Economistas dizem que esse comportamento reflete a perda de poder de compra e o medo de uma recessão. Além do cachorro-quente, outros termômetros inusitados também estão sendo monitorados pelo mercado. Um deles é o setor de caixas de papelão, usadas para embalagens e transporte de mercadorias. Segundo a Fabric Box Association, os embarques caíram para o menor nível desde 2015. Já no setor de viagens de camping, a chegada de turistas internacionais ao país caiu de 72,4 milhões para 67,9 milhões, uma redução de quase 7%, segundo a US Travel Association. A retração é atribuída às tarifas comerciais, à retórica política e às regras mais rígidas de imigração. A paralisação do governo está custando à economia e também ao turismo, que é uma das bases financeiras aqui do país. Segundo uma análise da Associação de Viagens norte-americana, em média a queda no turismo já é de $1 bilhão por semana. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo espera que os gastos dos visitantes internacionais nos Estados Unidos caiam quase 7% neste ano. A CEO interina da instituição, Glória Guevara, afirma que o país vai na contramão de outras nações que têm visto as taxas de turismo aumentarem neste 2025. Ela diz que, mundialmente, o turismo de viagens deve bater um novo recorde de $11,7 trilhões neste ano. Mas, nos Estados Unidos, a paralisação do governo e as medidas de Trump com relação à imigração estão impactando o setor de maneira agressiva, com perdas de $1 bilhão por semana. Empresários se dizem preocupados com as expectativas dos analistas, já que a queda no turismo impacta o país na economia e nos empregos. Para a Glória, é preciso pensar em uma nova estratégia para manter o turismo ativo e evitar que a indústria quebre, assim como aconteceu na pandemia. Um dos grandes desafios, segundo ela, é atrair mais jovens para o país e investir em iniciativas conjuntas do setor público e privado, o que também envolve o presidente dos Estados Unidos. Para ela, essa é uma colaboração que agora é mais importante do que nunca.
E os impactos da baixa do turismo já estão fazendo até as gigantes do setor aumentarem os preços aos viajantes. É o caso da Disney, que acaba de anunciar um acréscimo no valor dos serviços de seus parques temáticos que ficam aqui nos Estados Unidos. Pois é, ver o Mickey Mouse vai ficar mais caro já a partir desta semana. Os valores variam dependendo do parque e da época do ano, mas o ingresso mais caro para um único dia e para um único parque será para o final de semana de Natal e Ano Novo. Na Flórida, o ingresso aumenta 5% e chega a $209 mais impostos. Para o Magic Kingdom, na Califórnia, o preço atualizado chega a $224. Especialistas alertam que agora, mais do que nunca, é o momento de ficar atento às oportunidades de descontos, como compra de pacotes que incluem hospedagem e ingressos. Existem também descontos nos planos de refeições para as crianças, então é hora de pesquisar bastante antes da diversão. A seguir, autoridades da Califórnia anunciam detalhes de incêndio criminoso que devastou parte de Palisades em janeiro. E Brasil é favorito na maior competição de danças urbanas no mundo, que vai rolar em Los Angeles. Nove meses após o incêndio de Palisades, na Califórnia, as autoridades anunciaram a prisão do suspeito de iniciar o fogo criminoso. Pois é, a queimada que fugiu de controle destruiu a região de Los Angeles, deixando mortos e feridos. O caso segue sob investigação e a polícia está divulgando os detalhes da prisão com cautela. O dia de hoje começou com a polícia fazendo buscas na casa do suspeito, um morador de Melbourne, no estado da Flórida. Jonathan Rinderknecht tem 29 anos. As autoridades também divulgaram essas imagens criadas por ele no ChatGPT, retratando uma cidade em chamas. Essa é uma das provas contra o suspeito que está sendo acusado em uma corte federal por diversos crimes. I hope it gives some closure as it relates to some of the anxiety that may have been felt. Gavin Newsom, governador da Califórnia, revelou que mais detalhes sobre o caso serão divulgados em um relatório no dia 20 deste mês. O incêndio que devastou Pacific Palisades, na Califórnia, matou 12 pessoas e destruiu milhares de residências e empresas no início deste ano. There's both a sense of anger that actually somebody came up with malicious intent. The homes and businesses cannot be rebuilt. This arrest, we hope, will provide a measure of justice. De acordo com o procurador dos Estados Unidos, dados de geolocalização das ligações do 911 mostram Jonathan presente no primeiro foco de incêndio, antes de ele crescer e tomar outra proporção. As autoridades não revelaram quais teriam sido os motivos para o suspeito iniciar um incêndio. It doesn't bring any closure. But hopefully it's the first step toward justice. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lamenta que os impactos da queimada ainda levem anos para serem absorvidos pela população, mas espera que com a prisão a justiça comece a ser feita. O fim de semana promete ser de alerta para milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. É que duas regiões estão na mira de um intenso mau tempo. No nordeste do país, uma tempestade de frio, chuva intensa e possibilidade de neve, conhecida como Nor'easter, deve atingir as cidades de Nova York, Boston e Filadélfia já a partir de amanhã. Já no sudeste e sudoeste do país, a tempestade tropical Priscila, que segue no Pacífico, deve provocar chuva forte para os estados como Arizona, Novo México e Texas. As autoridades emitiram alertas de risco de enchentes repentinas e perigosas. Segundo meteorologistas, outro sistema tropical está se formando no Pacífico e pode seguir a mesma rota de Priscila, provocando riscos e deixando os serviços de emergência em alerta para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país? A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto, com mínima de 41, máxima de 54. Nova York, tempo nublado em toda essa região. Washington, Norfolk e Charlotte, a gente vai ter sol entre nuvens. Vai chover em Jacksonville, Tampa e Miami. Tampa e Miami tem um pouquinho de sol ao longo do dia aí. Miami, mínima de 75, máxima de 84 graus nessa região. No Texas, previsão de bastante sol na área de Houston, com máxima de 89. Faz mais calor ainda em San Antônio, com 92 de máxima. Em Albuquerque, previsão é de tempo encoberto. Em Phoenix, sol entre nuvens com pancada de chuva isolada, e esse mesmo cenário vai ali da faixa de Las Vegas até Salt Lake City. Por lá, Salt Lake City, 58 de mínima.
E o Brasil chega forte neste ano na maior competição de danças urbanas do mundo, que vai rolar em Los Angeles, na Califórnia. É que um dançarino brasileiro, que é um dos grandes talentos da nova geração, figura entre os favoritos ao título, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. O ritmo, a energia e o talento vão tomar conta de Los Angeles, que se prepara para receber a final do Mundial da Red Bull Dance Your Style, a maior competição de danças urbanas do planeta. O evento, que já passou por dezenas de países, tem um formato único e eletrizante. Batalhas de dança sem jurados. E quem decide o vencedor é o público. Tudo isso ao som de músicas surpresas que testam o improviso e a criatividade dos dançarinos. E neste ano, os Estados Unidos se preparam para se transformar na capital do passinho, ou como eles chamam por aqui, do freestyle. É que o talento e o gingado de um brasileiro promete abalar o público, que vai ser o responsável por decidir o vencedor de cada batalha. Improviso e muita personalidade são itens essenciais que um brasileiro tem de sobra. O mineiro Rian Fúria é o atual campeão brasileiro da competição. Com um estilo autêntico que mistura hip hop, funk e muita atitude, Rian promete dominar mais uma vez o mais importante palco de dança freestyle do planeta. Acho que o primeiro ano foi mais de experiência, de saber realmente como que funciona, e vindo mais uma vez com uma cabeça diferente, com a dança um pouco mais madura, já entendendo muito como o game funciona. Eu acho que isso é muito bom, isso é bom para minha experiência, para minha maturidade como pessoa, como dançarino, e estou muito empolgado com o que está prestes a acontecer. O campeonato vai ser um encontro histórico da cultura urbana global, reunindo estilos como break, house dance e muito mais. Serão 16 dançarinos de diferentes países batalhando nos seus duelos. A final do Red Bull Dance acontece neste fim de semana, dia 11 de outubro, em Los Angeles, com transmissão ao vivo pelo site da Red Bull. Mais que uma competição, esse encontro é uma celebração da diversidade, da liberdade de expressão e do poder da dança como linguagem universal. Os principais desafios são conseguir passar da pré-final, que ela acontece todo ano, para quem é campeão nacional. Então esse ano também não vai ser diferente, a gente tem que participar de algumas batalhas aqui para poder chegar até o top 16. E fora que esse ano tem muitos dançarinos muito bons. E a edição do Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te encontra de novo em uma próxima edição.